Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast Papo de Confecção, um podcast feito para mim, para você, nós que vivemos esse universo louco da confecção, para trazer aqui muito conteúdo, muita informação, muita dica, muita sacada que pode ajudar e contribuir com o seu crescimento aí na sua confecção. E aqui hoje nós temos nada mais, nada menos do que um dos maiores especialistas quando o assunto é falar sobre vendas e também de gestão humanizada e juntar as duas coisas, trazendo vendas e humanização. Eu tenho a honra e o prazer de ter aqui um amigo, mentor, uma pessoa que me ajudou muito, me ajuda no meu dia a dia a como melhorar os meus resultados nas minhas vendas. Senhoras e senhores, recebam Pereira Amorim. Que isso, Du. Antes de mais nada, mais uma vez, quero parabenizar o Du aqui e todos vocês que estão aí em casa, que realmente estão buscando conteúdo transformacional. Parabéns pelo investimento, parabéns, Du, por você trazer conteúdo transformacional para ajudar essa galera da confecção, da indústria, da moda de todo o Brasil e que sai em breve o mundo. E lembrando que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, porque se não fosse o Eduardo, junto com a sua equipe, tenho certeza que esse encontro, esse momento tão importante para vocês aí, e principalmente o maior conteúdo que te leva para o próximo nível é a informação, e o Du traz aqui em primeira mão para vocês, realmente ele é o embaixador das confecções. Vamos lá, mais uma vez estamos aqui para contribuir com você e toda a sua audiência. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo investimento. É isso aí. Meu irmão, hoje aqui o nosso papo é justamente para falar sobre vendas na confecção, mas antes de mais nada nós temos que entender que dentro da confecção existem vários nichos, vários segmentos. Não estou falando só sobre o segmento da moda, né? Eu estou falando assim, você tem pessoal que trabalha com pronta entrega, você tem o pessoal que trabalha com programação, você tem o pessoal que é de private label, você tem a galera que é de work fashion, você tem várias formas diferentes. E uma das coisas que eu bato muito na tecla, Pereira, é conscientizar o confeccionista, independente de qual seja o segmento dele, que ele não tem uma empresa, ele tem duas empresas. Né? Uma é a empresa que fabrica o produto, a outra é a empresa que vende. E quando você tem um conhecimento que é direcionado só para uma das empresas, você vai ter problema na outra. Né? Então eu conheço confeccionistas que sabem tudo de confecção, mas que não sabem tanto sobre as vendas. E aí normalmente o que acontece? Quando o confeccionista começa a ter problema na venda, ele acaba de certa forma ali, tendo muito mais problema na produção, porque, por exemplo, se ele está vendendo muito, ele não dá conta de produzir, e ele não dando conta de produzir, ele perde venda. E quando ele está vendendo pouco, ele tem que desfazer toda ali uma equipe de produção para poder reduzir, enxugar custo, porque a venda caiu. Aí daqui a pouco a venda aumenta, aí ele tem que ir lá e contratar mais gente, então ele vive nessa gangorra, nessa questão emocional. E muito eu vejo que a questão é a falta do planejamento de vendas. Então, numa forma geral, vamos falar aqui, primeira pergunta, a importância de se ter um planejamento de vendas, independente de qual seja o seu nicho da confecção. Vamos lá, é muito importante para você que está em casa entender que o planejamento ele é a base de tudo. Você tem que ter, vamos falar que você tem que ter o P1, que é o planejamento, né, que é a parte onde está a estratégia. Você tem que ter uma gestão, que é a parte estratégica, a tática e a operacional. Você tem que entender essa jornada. Depois tem que ter o P2. O que é o P2? É um planejamento de execução. Então o P1 é um planejamento estratégico. Para quem eu quero vender, onde encontrar esse cliente, o que esse cliente compra, o que ele faz. A gente fala que essa técnica chama-se Globo Repórter. Você tem que saber o que ele faz, o que ele come, o que ele vive, onde ele mora. E depois que você tiver esse levantamento informacional e entender qual é o produto do seu cliente, que realmente você, o Du sempre fala muito bem isso, você faz roupa para o cliente do seu cliente. Então, a primeira coisa é o planejamento, que é o P1, planejamento estratégia, depois o P2. Uma coisa que você tem que envolver também para a gente bater esse papo e falar um pouco mais sobre estrutura, você precisa de ter 4 coisas. Então, anota aí para você entender. Primeiro, você tem que ter uma estrutura para receber o seu departamento comercial. Então, o que é primeiro? Estrutura. Depois de estrutura, vem pessoas. Depois de pessoas, vem processo. E depois do processo vem um produto bem encaixado para a necessidade real daquele público, daquele avatar, daquela tribo, daquele grupo de clientes. E depois do produto, o que eu tenho? O último T, que é tecnologia para dar escalabilidade e recorrência. Então você tem que ter tecnologia, automação humanizadas. Então vamos repetir, é o EPPPT, estrutura, pessoas, processos, produtos e tecnologia para dar escalabilidade. E aí, se depois você está com essa estrutura aqui no P1 e no P2, aí sim daqui para frente a gente pode continuar respondendo a sua pergunta sua. Rapaz do céu, mas você já deu logo 2 talapadas lá na cabeça de todo mundo ali. Então vamos traduzir isso aqui na linguagem do confeccionista. Vamos lá. Então vamos entender como que a gente pode aplicar essas técnicas, separando aqui por segmentação.
Então vamos entender assim, por exemplo, o cara que está hoje no segmento de pronta entrega. O que é o segmento de pronta entrega? É o cara que fabrica, põe lá na loja e já sai vendendo, já começa a vender. Então posso citar aqui o exemplo do Brás, que tem muito disso, Goiânia, o pessoal ali em Santa Cruz, Capibaribe, em Fortaleza, trabalha muito com esse modelo de negócio de pronta entrega, né? Que é assim, eu fabrico, ponho lá na loja e já saio vendendo e tal. Aí eu já tenho algumas questões que são bem interessantes aqui, a gente vai entender como que a gente pode alinhar seu EEPT. É porque antigamente falava muito assim, vamos até voltar, vamos voltar a fita? Isso, galera, tem caso. Finge que voltou a fita. Porque antigamente falava muito assim que você tinha que ter pessoas, processos, produtos, né? Isso. Não adianta você ter pessoas, você não tem estrutura para receber aquele departamento comercial. Você não tem um CRM, você não tem uma tecnologia, você não tem um passo a passo, você não tem a jornada do cliente, você não tem o produto certo para vender. Então, eu comecei a estudar um pouco mais e percebi que uma coisa que você tem que ter primeiro é estrutura para receber as pessoas. E depois, pessoas capacitadas, ter os processos documentados, que é o passo a passo, ter o produto bem encaixado para o cliente, certo? Que aí você vai vender muito mais, você tem um produto legal. E você tem que ter tecnologia para dar o quê? Escalabilidade, recorrência e principalmente investir mais naquele canal que o cliente já compra, porque aí você vende mais naquele canal, pega o dinheiro daquele canal e investe em outros. Então tem que ter muito cuidado para não querer fazer tudo de uma única vez. Então por isso que eu falei sobre isso. Então isso é uma nova tendência. Então por isso que agora eu acrescentei o quê? O E de estrutura e o T de tecnologia. Boa! Então vamos lá. Vamos começar pelo confeccionista pequenininho, é o cara que está lá na feirinha, Legal. É o cara que está no seu tempo. E às vezes muito assim, o pronta cara entrega. chega ali, pronta entrega. O cara chegou ali, pá, pegou um box, ou tem uma banca, tal, não sei o que. A gente vai começar falando do pequenininho e vamos até os gigantes, tá? Com você. Então o cara foi ali, começou, tal, pegou o dinheirinho dele, fez as roupas e tal, colocou ali para vender, não sei o que, pá. E aí ele já entra numa questão que é o seguinte, é um mercado onde o preço é um fator que, entre parênteses, é predominante, porque o perfil do público que está ali para comprar preço, oportunidade de negócio. Ali você tem uma outra questão que é um fato muito importante. Quando eu viro para muitos deles e falo assim, cara, por que você não nota o nome do cliente? Pega o telefone, pega o Instagram dele, eles falam sempre a mesma coisa para mim. Eduardo, não tem como, porque o cliente chega aqui, ele já chega correndo, ele já chega aqui, já pega a roupa aqui, já dá o dinheiro e já vai embora. Então eu não consigo pegar um cadastro, não consigo anotar o nome desse cliente, eu não consigo nada, tal. E acaba que esse confeccionista ele não consegue sair desse ciclo vicioso. Né? Ele não consegue sair desse ciclo vicioso. Ele está num lugar onde o público, o perfil do cliente está ali por uma questão de oportunidade. Na maioria das vezes ele vem buscar preço. E pronta entrega. E pronta entrega. Então ele está ali por essa questão. São, na maioria das vezes, sacoleiras ou lojistas que viajaram a noite inteira, tal, não sei o que. Então realmente o cara está com pressa para poder comprar. E como que eu consigo organizar, já começando ali do cara que é pequenininho? O que ele pode fazer para já começar a se organizar? Porque eu falo, o cara que é pequeno, ele tem que pensar como o próximo passo dele. O que é o próximo passo? Eu estou pequeno. Não quer dizer que você está. Aquilo ali é uma fase, é um momento, mas se você não mudar, se você não fizer uma estratégia, se você não tiver um diferencial, você vai continuar ali o resto da vida. Com certeza. Vamos lá. Você que acabou de receber essa pergunta do Eduardo, você que tem um pronto entrega, e a primeira coisa que você tem que fazer, vamos lembrar do planejamento, que o Du começou hoje aqui falando sobre isso. Primeiro, planejamento. Qual é o planejamento seu de vendas? Entender qual é a jornada desse cliente, como que ele compra. E principalmente, você tem que entender quais são as rupturas. E quais são os diferenciais. O que é que ele busca? Por que ele compra de você? Então, vamos lá. Primeiro, porque você tem um preço legal. Segundo, você tem um produto bacana também. E terceiro, que você tem um produto de pronta entrega, que ele quer comprar embora, que ele veio aqui comprar, que ele está aqui na feirinha, é um produto de rápido giro, ele sabe que tem esse contato com você. E você está tendo dificuldade de pegar os dados deles. Mas lembrando que o maior mercado do mundo é o mercado da informação. Para você tomar uma decisão futura, se você vai ter que ir para um box, vai alugar uma loja, ou vai para o e-commerce, você tem que ter informação, você tem que saber quem é seu cliente, em quanto tempo ele te compra, quais são os produtos que ele te compra, não importa o tamanho que você seja. É importante você ter a informação. Olha como você pode fazer isso de um jeito muito simples para captar as informações, para futuramente você tomar decisões de compra, até mesmo confeccionar aquele produto que mais vende naquela época. Como que você vai fazer? Cria um atrativo. Primeiro descobre por que ele te compra. Por rapidez? Produto bom? Por preço bom? Crie 3 indicadores. Então anota aí. Pereira Morim, pensou? Anota, hein, galera? Anota aí 3 indicadores que faz você realmente tracionar mais suas vendas. Rapidez, informação, escolhe 3. Depois que você escolher 3, você vai dar o quê? Uma moeda de gratidão para que a pessoa dedique um pouco mais de tempo para você, para ela deixar os dados dela. Por exemplo, do que eu posso fazer? Eu posso criar um banner e colocar na minha banca ali, na minha estrutura de venda rápida, que, por exemplo, preenche esse cadastro e concorre a um cruzeiro no final do ano. Você vai usar um cruzeiro que você pode comprar aí, por exemplo, em alguma operadora de turismo, um cruzeiro de 2 a 3 mil reais. Só que você vai usar ele o ano todo, você vai usar aquele fly e concorra ao final do ano.
Para concorrer àquele cruzeiro, essa estratégia de marketing, a pessoa tem que preencher um cupom, um papel que você vai colocar ali, o nome dela, o Instagram dela, o telefone dela, a cidade dela, a profissão dela, algumas informações que você acha relevante que futuramente você pode usar isso como indicador. E além do banner escrito ali, por exemplo, um cruzeiro, você pode colocar qualquer coisa, você pode colocar um cashback. Por exemplo, o que é o cashback? Em vez de você dar um desconto, Eduardo, você poderia dar um cashback. Na próxima compra, você tem 15% de desconto, ou 10% ou 5% de desconto. Então, primeira coisa, você vai fazer ele voltar na sua banca. Segundo, você vai ter os dados dele. E aí você pode criar uma grande campanha de vendas. Como? Começar a entrar em contato com esse cliente, se você sabe constantemente se ele vem toda semana, ou cada 15 dias, ou 30 vezes, ou 30 dias no mês, você vai entrar em contato com ele fazendo uma venda preventiva. Eduardo, o que é a venda preventiva? A venda preventiva, meu amigo, é o seguinte, eu entro em contato com o cliente faltando 3, 4 dias para ele vir fazer a compra aqui e falo assim, ó, eu já sei quais são os produtos que você mais compra. Você gostaria que eu deixasse aqui pré-reservado para você? Por quê? Nós estamos tendo uma demanda muito alta da venda desse produto, porque você sabe que o produto é bom e eu tenho um preço excelente. Então agora eu estou fazendo um grupo seleto e restrito de pessoas que você faz parte desse grupo, são as pessoas que mais compram frequentemente. Então quero antecipar e te ajudar, porque eu sei que quando você vem aqui você tem pressa, você já quer tudo pronto, então você vai usar aquilo que ele deseja, que ele precisa, a seu favor para fazer uma venda planejada, uma venda programada. Então você entra em contato com ele naquela semana, sabendo que ele vem, e fala, eu já gostaria de deixar aqui separado para você, e assim que ele chegar lá, Edu, o que vai acontecer? Você vai realmente usar esses indicadores para realmente ele parar de 5 a 3 minutos e falar assim, ó, você tem um cashback, você vai participar do sorteio de cashback se você preencher o cupom, você vai participar de um cruzeiro, você vai participar de uma viagem. É isso daí e muito mais, Edu. Então você pode usar isso para pegar todas as informações e fazer o cliente dedicar mais tempo. Como que vai dedicar mais tempo? Principalmente você pode oferecer alguma coisa. Se você sabe que ele vai de madrugada, um horário específico, que tal aquele momento você fala assim, que tipo de lanche que você come? Você bebe café ou suco? E na hora que ele chegar lá, já imaginou? Você fala, então passa aqui, que eu acabei de deixar lá, você deixa um suco com um copinho, um plástico em cima do copo, com o nome dele, muito simples, a canetinha, falando assim, ó, como você falou que come um pãozinho com um patezinho, eu fiz um patezinho de cenoura e frango para você e seu suco está aqui, de cenoura com abacaxi. Tira uma foto e manda para o cliente. O que você acha que o cliente vai parar no seu stand ou não? Quanto que custou isso aí? Não custou nem R$5 para você fidelizar ele e mostrar que você sabe o que ele gosta de beber, o que ele gosta de comer. Aonde eu vou fazer isso? Numa fichinha técnica muito simples. Claro, que tipo de lanche que você gosta? Que tipo de suco que você gosta? Anota rapidinho sem ele perceber e o dia que ele estiver vindo, você tira uma foto e fala, ó, já estou aguardando você aqui. Eu sei que você chega às 4 horas da manhã, a hora que for 5h30, você pode passar aqui que seu lanchinho já está aqui. Não precisa tomar café em lugar nenhum. O que você fez? Você tirou ele dos outros lugares. Ele vai falar assim, poxa, não tem como eu não passar lá e não tomar esse suco e esse lanche. E aí você fideliza o cliente com menos de R$5. Cara, não, pode parar o podcast? Pode parar? Porque essa sacada aqui já foi sensacional. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo aqui agora já devem estar pensando assim, cara, mas eu sou sozinho, né? Eu tenho que cuidar de facção, eu tenho que ir lá ver o modelo que tem que cortar, eu tenho que ir no cortador, eu tenho que comprar o tecido, eu tenho que não sei o quê. Cara, eu achei maravilhoso isso, mas como é que eu vou fazer? E aí, nesse ponto, eu falo da importância do confeccionista que está aqui nos ouvindo. Às vezes ele tem medo de contratar alguém e às vezes ele tem essa dificuldade, né, dele poder falar assim, não, eu vou contratar alguém então para ficar comigo ali no box, na banca, tal, não sei o que tem, e eu vou então ter que ficar na parte estratégica. Porque olha só, o Pereira acabou de entregar um conteúdo aqui, cara, uma dica assim, pô, para você fidelizar o cliente, para você realmente trazer o cliente até o teu box, né, até falar. Vou deixar que você fale sobre a experiência. Para você realmente gerar uma experiência na simplicidade, né? Eu vejo muito assim, as pessoas querem, quando a gente fala assim, mas quando fala em experiência, não tem como fazer gerar uma experiência, porque isso tem que ter dinheiro, não. É você faça o seu melhor com aquilo que você tem no momento que você está. Se o cliente é pequeno, ele pode ter uma garrafa de PET com suco ali dentro de uma garrafa térmica de gelo, um copo bonito, né, de plástico, que descolece uma taça. Na hora que o cliente chegar, você coloca. É a simplicidade, né? Mas é o carinho, é o amor que o cliente viu que você falou, mentira, ele sabe o lanche que eu gosto e o suco que eu gosto. Tem como ele não ir na sua banca? Não, não tem. Você realmente vai fazer com que o cliente passe lá até como uma gratidão para você, dele poder chegar lá se ele tá comendo e ver e bebendo, esse carinho que você teve com ele. E se um indicador seu era rapidez, que ele passava rápido e ia embora, o que o Pereira acabou de criar agora, se você perceber, é um atrativo para ele dedicar mais tempo. Presta atenção, Du. Toda vez que a pessoa está comendo e bebendo, ela não sai daquele ambiente. Eu faço várias campanhas de vendas no Brasil, várias empresas, a gente cria um coquetel para a pessoa ficar comendo e bebendo, principalmente dentro de concessionárias de veículo, ou quando a gente faz isso em lojas de roupa, a gente faz um coquetel, porque a pessoa quando ela está com o copo na mão comendo, ela não sai correndo do ambiente, ela fica mais tempo, e quando ela fica mais tempo, você vai ter mais tempo para fazer, melhorar o seu relacionamento, melhorar e apresentar mais produto, com isso você vai aumentar muito mais a sua venda. Então,
para complementar isso daqui, falando sobre esse ponto, que muitas vezes ele tem medo, às vezes, de contratar alguém e tal, e ele vai falar, eu achei maravilhosa essa dica, tal, não sei o que tem, só que eu não tenho como fazer isso, então eu falo, não é dar desculpa, é arrumar solução. Né? Então, se você falar para mim hoje, eu tenho medo de contratar, ou se você falar, eu não tenho condição de contratar. Primeira coisa que eu te falo é o seguinte, quando você contrata uma pessoa para trabalhar com você, e você já tem um planejamento, você já tem uma estratégia, não é você que paga a pessoa, é ela que se paga. Começa por aí. A segunda questão é, se você acha que não é o momento de contratar, quando vai ser? Quando vai ser o momento de contratar? Qual é a hora que vai ser? E a outra questão é, se você hoje vê essas dicas maravilhosas, que nós estamos só começando aqui, e você fala, pô, isso daí não é para mim, se não é para você, é para quem então? É para quem vai fazer e você vai ver o teu vizinho, o teu concorrente fazendo e essa sacada e tendo essa dica, e você vai falar, putz, eu ouvi o Pereira e o Eduardo falando sobre isso lá no podcast e eu não fiz. Então, primeira questão que você tem que analisar de tudo isso que nós já comentamos até aqui agora é, cara, não tenha medo de fazer. E o momento certo de fazer foi ontem, porque o conhecimento você está adquirindo aqui agora. Então, já começa por aí. Aí a gente tem o segundo momento. Então, a gente falou com esse cara que é o pequeno, que ele, você vê, uma estratégia que a gente ensinou aqui, a gente pode ensinar várias outras. Aí você tem o cara que já pronto entrega, mas que ele já está numa lojinha maior, certo? Ele já tem ali, às vezes ele tem um box já maior, ele está numa estrutura maior, às vezes ele já tem 2, 3 vendedores, né? Então ele já conseguiu ter uma estrutura ali, e esse cara também, esse confeccionista também às vezes tem problema para vender, né? Porque muitas vezes ele está com um produto ali, que eu falo que o produto certo na hora certa, ele já é metade da venda garantida, mas não quer dizer que ele é metade da venda garantida, que a gente não tem que ter a outra parte da venda, né? Então beleza, o cara está um pouquinho maior, numa estrutura um pouquinho melhor, só que o que ele também pode fazer, porque muitas vezes ele fala assim, quando eu converso com um confeccionista, por exemplo, aqui do Brás, e aí fala assim, o cliente não está vindo. O cliente não está vindo, o cliente não está comprando, o cliente não está vindo. Então esse cara já não é mais aquele petitinho, ele já está um pouquinho maior, um pouquinho melhor, mas ele está reclamando porque o cliente não está vindo até ele. E o que a gente pode fazer então para contribuir com ele aqui? Vamos lá. Para você que está aí assistindo aqui do Eduardo Christian, Embaixador das Confecções, você que já tem um porte, já tem uma loja, já tem uma estrutura, 3 colaboradores, já tem um CRM, já tem um lugar para alimentar os seus colaboradores, já tem uma curva ABC que o Eduardo já ensinou isso para vocês, você sabe quais são os produtos que eles mais compram, você entende toda a jornada desde janeiro a dezembro, beleza? Vamos considerar que é assim, certo, Edu? Sim. Legal. Pelo menos era para ser. É para ser. Vamos considerar que está assim, que se não está, primeiro você tem que ir lá e voltar e acertar isso aí. Uma coisa que você vai ter que fazer, primeiro, se você tem 2 ou 3 vendedores, primeiro você vai fazer uma entrevista com cada vendedor e entender, descobrir o seguinte, o porquê que o cliente não está vendo. Toda vez que a gente tem uma ruptura no processo de venda, a gente tem que descobrir o que está acontecendo. Mas o legal não é descobrir o que está acontecendo, é evitar que aconteça isso. Então você tinha que pensar lá atrás, e como o Du falou que tem que tomar uma atitude agora, você tem que pensar o seguinte, agora esse cliente já parou de vir. O certo era eu manter relacionamento com ele, Du, todos os dias ou toda semana, para não deixar ele criar essa ruptura. Agora, já que aconteceu e ele não está vindo, você vai ter que descobrir o seguinte, que tipo de tecnologia ou que tipo de atendimento você pode fazer para facilitar o canal de relacionamento e de apresentação para esse cliente. Se ele não está vindo, você tem que descobrir o seguinte, ele gosta de receber uma apresentação como? Via WhatsApp, câmera do WhatsApp, via Zoom, via Meet, ou dentro do ambiente de um Zoom, eu posso fazer uma apresentação exclusiva para ele com hora marcada. Talvez ele gostaria de marcar horário. Então, talvez você pode criar um grupo ou uma técnica de venda com seus colaboradores e falar assim, primeiro, eu quero que você faça uma entrevista com todos os clientes, por que eles deixaram de vir? E qual é o caminho, ou qual é o canal que ele mais gosta de comprar? É pelo WhatsApp? É pelo Zoom? É por uma ligação? É por uma videoconferência? Nós temos que entender qual é o canal que a gente vai ter que usar tecnologia para atender esse cliente, é que ele não está vindo. Mas o legal é descobrir o que aconteceu aqui antes. Por que ele não está vendo? Você, por exemplo, você está entrando nas redes sociais desse cliente, vendo se você está postando o seu produto? Você fez um cliente oculto nesse cliente que sempre te compra para ver se ele está oferecendo o seu produto? Então, que tal você pegar esses 3 colaboradores seus e cada um pegar os 10 melhores clientes e cada um mapear o Instagram, as redes sociais dele, o e-commerce dele, o site dele e ver se ele está postando os produtos que ele compra de você? Ligar lá e fazer um cliente e ver se ele oferece o seu produto, porque provavelmente ele já vai dando os picos que ele vai parar com você.
Então você tem que entender antes dele parar com você. E depois facilitar qual é o canal que ele mais gosta. Talvez ele não vai vir mais aqui, porque na época da pandemia ele aprendeu que dá para comprar online de você, mas ele não quer deixar de comprar de online de você. Mas talvez ele gosta da câmera do WhatsApp, que é uma pessoa mais de idade e que não gosta de muito desses outros canais de tecnologia. E que tal você criar um processo e começar a trabalhar daqui para frente hoje com um horário marcado para fazer uma apresentação online com o cliente dentro da agenda dele. E aí sim ele vai dedicar mais tempo para você e talvez você vai conseguir tracionar. Mas lembrando, qual é o canal que ele usa, qual é a tecnologia que ele tem mais facilidade? É nesse canal que você vai investir e aumentar a experiência e facilitar e dar velocidade no atendimento e na compra desse cliente. E aí se prepara, você vai para o próximo nível. Ó, já tá aqui o negócio já ficou profissionalizado. Né? Então você vê que quando a gente fala de trazer tecnologia, você vê a importância do confeccionista. Essa tecnologia é tudo gratuita, tá, Du? É pra isso daí. Eu nem falei do grandão mesmo. Eu tô falando daquele cliente que você falou que tem 3. Entendeu? Isso aqui é totalmente possível. Meet, dá gratuito. Zoom, ainda tem um espaço gratuito. A câmera do WhatsApp, ela já tá no telefone, ela é gratuita. Basta você ligar por ela. Você só tem que ter habilidade aqui de abordagem e mostrar que você tem um grupo de clientes VIP, você quer trabalhar com ele com hora marcada e facilitar qual é o canal. Por isso você pergunta para ele: qual é o canal de atendimento que você mais gosta de usar? Quer que eu te ligo? Voz, câmera? E aí sim você só facilita para esse cliente. Perfeito. Então você vê que assim, ó, de novo, não basta o quanto você sabe só sobre fazer a roupa. A pergunta hoje que a gente tem que se fazer muito é o quanto você sabe sobre como vender. Né? Porque às vezes também não adianta só você ter um produto maravilhoso, o produto certo, na hora certa, como eu sempre falo, só que isso é 50% do processo, os outros 50% está exatamente na etapa de como você vai fazer para vender, porque a concorrência está cada dia cada vez mais acirrada, né? E não só a concorrência ali dentro do seu polo de confecção, mas a concorrência como um todo. Hoje em dia você concorre com plataformas de marketplace, você concorre com e-commerce, você concorre com vários polos de confecção, você concorre com muita gente. Então, se você não entender que a importância de você trazer profissionalismo para o seu setor de segmento de vendas, cara, enquanto você estiver enxergando a sua venda de forma, de certa forma, amadora, você está um passo para trás de quem está profissionalizando. É a mesma coisa de quem fazia a confecção lá atrás, que cortava a peça uma a uma na mão, e hoje a pessoa que tem uma máquina de corte, e hoje o cara que tem uma mesa de corte automatizada. Né? Então você tem que sair do processo que você estava ali e ir para o próximo nível, como o Pereira acabou de falar. Top, muito obrigado. E agora vamos para a próxima questão. Vamos falar aqui de uma galera que é uma galera muito sofrida, né, no segmento da confecção como um todo, que é o pessoal que trabalha com uniformes, work fashion, fardamentos. Cara, é um pessoal, são verdadeiros, eu falo assim, ó, todos os setores da confecção são muito delicados e muito complicados, mas o setor do work fashion, né, do uniforme, ele tem muitas peculiaridades, porque é um mix de produto muito grande, volumes que vão desde 10 peças a 10 mil peças, né? Então são muitas variáveis dentro de um negócio, né? E muitas vezes esse confeccionista, ele vive numa constante briga de conflito interno, porque às vezes ele chega numa empresa, ele fechou lá um pedido de 500 uniformes, beleza, na linha de produção. Mas aí o cara quer 3 uniformes para recepcionista, aí o cara quer 2 uniformes para copeira, ele quer não sei o quê, e beleza, ele fechou os 500 uniformes ali para a linha de produção, mas ele vai picando aquilo ali. Aí o cara pega um pedido numa confecção, numa empresa dessa, e ele tem serviço pro mês inteiro, e no mês seguinte ele não tem serviço nenhum. No mês seguinte ele não tem serviço nenhum. Ele concentrou tanto em fazer ali um pedido que foi extremamente problemático para ele poder entregar, e no mês seguinte ele não tem venda. Aí ele tem que sair correndo desesperado para arrumar uma venda para aquele mês, e no outro mês ele também não tem venda, porque ele está sempre vivendo naquilo. Ele pega um pedido às vezes um pouquinho maior, ele dedica toda a força dele, o esforço dele, quando ele está entregando aquele pedido, às vezes não tem outro pedido para pôr no lugar, e ele vive constantemente nesse conflito. Não estou generalizando, mas estou falando uma situação muito real, que é esse segmento da confecção, que eles têm muito problema para produzir e muito mais problema para vender, porque não conseguem manter uma constância de vendas. Legal, vamos lá. Então o Eduardo acabou de trazer aqui pra gente essa galera que trabalha com uniformes, que tem alguma grande dificuldade de vender. Lembre-se, a maior sacada de vendas não é você vender para o cliente, e sim você ajudar o cliente a vender. Eu sempre falo, Pereira Amorim sempre fala, né? O foco é no cliente. O foco é sempre ajudar o cliente a comprar. Quanto mais você ajuda o cliente a comprar, mais ele vende. Eduardo, como que a gente vai fazer isso para essa galera da confecção, do pessoal que está aí de uniformes? Esse conteúdo que eu vou entregar agora aqui no podcast, ele é um conteúdo para sua mentoria. Eu posso entregar aqui ou não?
Pode, tá autorizado. Tá legal, porque é um conteúdo realmente que pode mudar totalmente o seu game. Então anota aí para você entender como você pode fazer. Existem duas estratégias para você aumentar a sua escalabilidade em vendas de uniforme. A primeira, tá? Eu posso falar as duas ou posso falar uma só? Vamos falar as duas, vamos falar as duas. Tá beleza, então vamos falar as duas. Hoje eu tô generoso. Tá legal, então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer um planejamento de vendas novamente. Você tem que tentar descobrir onde encontrar o cliente que poderia comprar mais uniformes. Faz o seguinte, você tem que fazer um negócio que chama-se dinheiro novo. O que é dinheiro novo? Eu já estou acostumado a vender 100, 200, 1 milhão todo mês. Já está acostumado. Agora eu quero que você venda $500 mil um dia. Então como é que chama esse negócio? Dinheiro novo. Como que eu vou fazer um dinheiro novo? Com um novo cliente ou um novo nicho. Ou prestando muita atenção na minha carteira de cliente, vendo o seguinte, eu tenho 100 clientes, eu estou vendendo só para 30, eu deveria estar vendendo para mais 70. Eu tenho que descobrir o que está acontecendo aqui, mas a gente vai deixar isso para outro dia, a gente fala. Por quê? A sua maior mina de dinheiro é a sua carteira existente. Por quê? O cliente já conhece você, confia em você e provavelmente é seu amigo. E sobre o seu produto, o cliente ele já comprou pela primeira vez seu produto por uma necessidade ou oportunidade. Segunda vez que ele comprou o mesmo produto, que ele se tornou fã. Terceira vez que a pessoa compra o mesmo produto, a mesma marca, porque ele tem paixão. Então vamos entender o seguinte, que a sua carteira existente tem 100 clientes, você está vendendo para 30, você poderia vender muito mais para ela. Esquece isso aqui um pouco e depois em outro bate-papo a gente fala sobre isso. Mas você já entendeu que aqui tem muito dinheiro. Basta entender o que está acontecendo aqui. Vamos para essa primeira sacada para você vender mais trabalho com uniforme. Imagine o seguinte, que existem vários shows no Brasil. E os colaboradores que trabalham naqueles eventos, shows, eles usam uniforme. E eu te pergunto, você já entrou no site dos escritórios de eventos do Brasil e viu qual é a grade daquele artista? Quais são as cidades que ele vai? Eu estou falando só de shows de artista. Aí depois vem outros escritórios que promovem, que tem 4, 5 artistas no mesmo escritório. Você vai entrar no mesmo escritório, tem vários artistas. E aí você vai lá e vê lá no artista quais são os lugares que ele vai frequentar daqui 1, 2, 3 meses. Que ele tem rodeios, tem tudo isso. Toda essa galera precisa de uniforme, precisa de identidade visual. Tudo, crachá, tudo isso. Pronto, isso é um nicho. Agora vamos lá, você vai entrar num outro site, um site das feiras. Feiras, por exemplo, eu sou de Ribeirão Preto, lá tem a feira AgriShow. Você vai entrar lá no site e vai estar várias empresas assim, ó, stands já, tem 778 stands. Todos vão precisar o que do ano que vem? Uniformes. E eles vão precisar de alguns brindes, bonés, camiseta para dar para o cliente, que é o uniforme que ele dá de brinde para o cliente. Só que se você não entrou um ano antes em contato com ele, não entendeu quais são as feiras, eu estou falando só da AgriShow, esse cliente pode participar de 4 feiras no Brasil, 2 internacionais. Agora você já entrou nos lugares, igual aqui em São Paulo, como é que chama o lugar aqui em São Paulo que trabalha muito com feira? Expo São Aqui Paulo. no Expo Center Norte, no AMB. É só entrar lá, você vai ver todas as feiras do ano. Só que é para você vender o ano que vem. Isso é um dinheiro novo. Agora, Pereira, é o seguinte, dá mais uma sacada, eu vou te dar. Você vai fazer um levantamento informacional, vai entrar em contato com o RH dessa empresa e vai vender uma venda planejada. Você vai antecipar a venda de 1 ano. Já teve noção? Antecipar a venda de 1 ano, só observando os escritórios de shows, business, músicas, os escritórios de feiras. E todas as empresas vão precisar de uniforme. E brindes e presentes. E às vezes eles dão a própria camiseta que eles estão, que é o uniforme, para as pessoas que participam lá. Dá para você triplicar a sua venda com essa sacada. Mas, Pereira, o meu cliente talvez ele não quer investir muito. Presta atenção. Posso ensinar essa, Edu? Pode. Vou Você te tá ensinar. afiado, manda ver. Você vai entrar no site da empresa, agora não é das empresas, você vai entrar no site da empresa e você vai ver quais são as empresas, são fornecedores de serviço para aquela empresa. Aí lá você vai ver que tem empresa que é material de construção, material de tinta, pintura, ar-condicionado, materiais de higiene, tudo isso você vai ver lá, parceiros, certo? Você vai ligar num desses parceiros daquela empresa que você quer vender uniforme e vai falar para ele, eu gostaria de saber se você tem interesse de fidelizar mais a sua marca internamente na empresa X. Como assim? Você vai falar, que tal você ser o patrocinador dos uniformes da próxima feira? Se você tiver interesse, você vai entrar em contato com a empresa falando que você vai patrocinar. E com isso, você não vai tirar R$1 do seu cliente. Se você vai arrumar um patrocinador, um apoiador para pagar o uniforme. Na hora que você ligar para o seu cliente, você fala, nem despesa você vai ter comigo. Eu liguei para 2 fornecedores seus e eles têm interesse de bancar e investir os uniformes. Então, depois dessa, galera, pode pegar o podcast aqui e ir para o próximo nível. Um grande abraço para vocês, tamo junto. Que isso, pai, que isso. Você acabou de salvar aí muitas empresas aí de work fashion com essa dica sensacional. E aí eu vou colocar um temperinho aqui para complementar. Muitas vezes você, minha amiga, meu amigo, que é desse segmento de work fashion, fardamento, cada um dá um nome aí, né, para esse segmento maravilhoso. Você tem que entender o seguinte, muitas vezes você pega um pedido e você tem produtos que vêm nesse pedido que você pega, que às vezes você não tem competência técnica
técnica de fazer. Não quero dizer que você não saiba, mas são produtos que às vezes você vai atrasar o pedido por causa de 5 pecinhas que entrou a mais naquele pedido ali. Vamos supor, você pegou um pedido ali de fazer 100 camisas, 200 polos, não sei o que tem, só que tinha 5 macacões ali naquele pedido, e é por causa desses 5 que vai atrasar tudo. Então a minha dica para você é, comece a ter ali parceria com outros fabricantes de work fashion. E muitas vezes você pega um pedido que você fica então com a parte que você sabe que você vai dar conta de entregar, que você sabe que aquilo ali para você flui melhor dentro da forma com que você produz, e você pode terceirizar outra parte do pedido com outros parceiros. Mesmo que você às vezes não lucre com isso, você não lucra de certa forma, em falar assim, valor financeiro. Só que o quanto você lucra de entregar o pedido na pontualidade certa para o teu cliente? O quanto você lucra de você não ter perdido norte de sono por conta de uma parte do pedido que ficou atrasado por uma questão que você podia ter terceirizado para outra? Então, existem outras fontes de lucro que estão além do dinheiro. E é isso que você tem que priorizar. Até porque, Pereira, uma coisa muito interessante, no segmento de work fashion, é muito normal haver atrasos de pedido. Isso é a coisa mais normal que existe, tá? A coisa mais normal, às vezes, e isso, tá? Não é só culpa do confeccionista. Muitas vezes o cliente, ele pega, quando ele vai aprovar o pedido, ele às vezes demora 2 meses para aprovar o pedido, tá? Porque o fornecedor foi lá, o confeccionista foi lá, fez a piloto, levou o layout, o cara viu, não sei o que tem, só que ele ainda não assinou o pedido. E o dia que o abençoado resolve assinar o pedido, ele lembra dos 2 meses atrás que ele viu. E aí ele acha que já está 2 meses fabricando. E aí ele dá 1 semana para o cara entregar o pedido para ele. Então, muitas vezes, o pedido já chega com um tempo muito curto para produzir. E aí, dentro desse universo da confecção de uniforme, existe uma fala, né, que eu aprendi isso com um grande amigo meu, que ele fala assim, Du, muitas vezes eu pego um pedido sabendo que eu não vou conseguir entregar na data. Só que aí eu falo, pô, mas por que você faz isso? Ele fala, porque se eu não fizer, o meu concorrente vai fazer. Porque o meu concorrente também sabe que não vai conseguir entregar na data. Então isso já é meio que uma cultura dentro do nosso segmento. E eu falei, cara, mas se você sabe que isso é uma cultura, que esse é um calcanhar de Aquiles, você já pode criar um diferencial justamente em cima desta falha de mercado. E aí eu complemento isso com vocês. Essa estratégia que o Pereira deu é uma das questões que talvez pode salvar a sua confecção, e você tem que ter essa visão também de saber como melhorar o seu tempo de entrega para gerar uma experiência melhor para o seu cliente, para fidelizar o seu cliente e ter esse cliente como um indicador, que daqui a pouco você vai ensinar umas técnicas sobre isso. Claro, você antecipou, né? 1 ano de vendas, né? Olha o tanto tempo que você tem. Eu acabei de ensinar agora uma venda preventiva. Exato, uma venda preventiva. E é um preventiva. Dinheiro novo. Que ele não contava com essas vendas. A gente acabou de levar aqui, para você que está aí, você acabou de entender um pouco mais, que você vai aprender a fazer um dinheiro novo e uma venda preventiva, às vezes, de 1 ano. Tem noção, você ter todo ano, 1 ano de venda já para frente? Você pode ter 7 dias de atraso, você tem 1 ano. É bang. Exatamente. Então, para a galera do Work Fashion, já ficou aí só uma pitadinha do que este mestre das vendas tem para fazer por você. Então, ó, vamos aqui fazer uma breve pausa aqui no nosso podcast, porque daqui a pouco a gente vem com mais. Vamos tomar um café.